Obrigado, presidente. Saudando e dando um bom dia aqui a todos os deputados e deputadas aqui presentes, a todos que nos acompanham nas galerias, assessores, servidores, aqueles que nos acompanham através das redes sociais e também através dos canais aqui da casa, TV Assembleia, FM Assembleia. Eu acho que hoje é a primeira vez que, nesse ano de 2024, tendo em vista que os trabalhos legislativos começaram propriamente ontem, que a gente vem aqui fazer alguns comentários e algumas reflexões e análises das ações do governo do Estado. Ações ou falta destas ações, que é o que está mais parecendo que a gente vê até agora. Queria rapidamente entrar num ponto importante, eu acho que é inicial aqui para todos nós, que fala do reajuste dos profissionais públicos aqui do Estado do Ceará. A gente vem desde o ano passado alertando a essas categorias que não havia e não há previsão no orçamento para dar um aumento que acompanhe a inflação, como também um aumento e ganho real, como foi prometido por parte do governo do Estado. Tem como superar isso? Tem. Com vontade política, há como superar isso. O que a gente vê e o que é dito é que as negociações estão acontecendo ainda juntamente a mesa de negociação, juntamente com os sindicatos aqui no estado do Ceará. O que eu vi foi que a FOASPEC, uma associação que congrega todos esses sindicatos, fala numa diferença, assim, do valor do salário nominal aqui dos servidores públicos em torno de 37%. Mas pleiteia aí uma majoração, ou seja, um ganho agora de 10%, é o que tem defendido, e eu tenho visto nos noticiários, a FOASPEC. Bem como é bom lembrar que a inflação acumulada até o momento, nos últimos 12 meses, é de 4,62%. Na educação, e é uma pauta específica e que tem toda uma normativa, toda uma forma de ser tratado, esse reajuste, e aí, como já disse o deputado Cláudio Pinho mais cedo aqui, o Ministério da Educação propôs o reajuste do piso salarial em 3,62%. A rigor, ainda 1% menor do que a inflação. E aí é que, justamente, eu acho que nesse debate, e justamente que o deputado que me antecedeu quando possível, falou, mas eu acho que eu vou aqui tentar fazer uma contextualização. Acho que o deputado Cláudio Pinho, eu acho que falou desse papel aí dos sindicatos e foi muito respeitoso com esse trabalho, mas às vezes é porque a gente vê uma certa desproporcionalidade com a cobrança que é feita ao município de Fortaleza, que já estava sentando e que, como foi dito, já deu o reajuste. O Ministério da Educação propôs 3,62%, Fortaleza, o prefeito Sarto, mais de 10%, e, obviamente, eu tenho muito respeito aos sindicatos, especialmente ao Sindiúte, porque é feito por pessoas que realmente defendem a educação. E o que eu ia propor, deputado Cláudio Pinho, é justamente para a gente pedir a ajuda, o apoio e o empenho do Sindiúte aqui para a pauta do Estado, já que lá no município de Fortaleza já foi vitorioso, e eu acho que essa solidariedade com os outros profissionais, com os outros professores e professoras aqui do Estado do Ceará, para que alcancem também esse benefício. E a gente tem, eu acho que foi a primeira fala aqui, tal a importância e, assim, por justiça, inclusive o deputado Guilherme Sampaio, que me antecedeu, tenho muito respeito por ele, e aqui eu estou elogiando a postura dele, justamente por ser, ao longo de sua vida toda, de toda a sua trajetória, um grande defensor da educação aqui no estado do Ceará. Inclusive, eu acho que não deu para eu fazer ano passado, ele foi fundamental na processo de convocação dos professores substitutos que aguardavam essa convocação. Acho que são dois pontos, assim, para que todos nós fiquemos atentos e possamos defender e cobrar que esse reajuste saia logo. Porque, deputado Cláudio Pinho, no que a gente viu ano passado foi um aumento Casa-Pio, Papé-Pio. 30, 60, 180 dias, os servidores só receberam o reajuste aqui no estado do Ceará em dezembro, que completou para conseguir alcançar o reajuste integral. Vocês sabiam que o pessoal da educação, eles receberam um reajuste, mas como o reajuste foi retroativo, isso gerou um valor.
Vocês sabiam que esse valor é para ser pago até o final desse ano? Então, o aumento que foi dado no ano passado para a educação foi retroativo integralmente depois de um certo período, mas o que gerou de valor de salário para os professores e as professoras só tem que ser pago até o final de 2024. Então, assim, é pagamento no vale. E o que a gente vai cobrar é justamente que tenha aumento real, como foi prometido, e que seja integralmente. Deputado Reginaldo, sargento Reginaldo, eu vi um vídeo de Vossa Excelência. O que é que adianta, e acho que é importante realmente que seja integralizado esse aumento tão logo e tão seja possível. Mas janeiro já está aí o ICMS, já está aí IPVA para pagar, enfim, matrícula, é um bocado de despesa e esse dinheiro não faz falta para o servidor público para que ele possa honrar com essas despesas. Acho que isso é fundamental que a gente tenha essa união aqui para a cobrança desses assuntos. Outra coisa que me preocupa muito aqui no estado do Ceará, e aí a gente já vai fazendo esse alerta há algum tempo, e não é comemorando, mas é chamando a atenção do governo do estado, e eu acho que quem está na gestão pública, é importante que tenham a dimensão do tempo. Por exemplo, o deputado Firmo Camussa, que já foi prefeito algumas vezes lá de Maracanaú, a gente tem que compreender que quando você é executivo, o tempo passa rápido. Então, o recado ao governo do estado, só faltam mais 2 de janeiro para acabar o governo. Só faltam mais 2 janeiros. Então, tem que ter ação efetiva para corrigir alguns problemas, para avançar em outras áreas que, infelizmente, a gente não tem visto até o presente momento. Justamente com a questão das contas aqui do estado. Para quem tiver curiosidade, eu vou colocar aí depois, nas redes sociais, o estado do Ceará publicou, inclusive, o relatório das suas contas, Diário Oficial do dia 30 de janeiro, agora de 2024. O estado do Ceará tem um déficit declarado de 5 bilhões de reais, com B de bola. Ele arrecadou 37 bilhões e 500 milhões e gastou 42 bilhões. Um déficit de 5 bilhões e 122 milhões aqui nas contas públicas. Está gastando mais do que arrecada. E aqui eu não quero defender e nem entrar nessa linha, mas, deputado Reginaldo, deputado Carmelo, vocês viram qual foi a explicação do déficit do governo federal? Culpa do governo anterior. Aqui o déficit está em 5 bilhões. Eu não vi ninguém falando de nada, nem do déficit. Tem que publicar, porque tem que publicar no Diário Oficial do Estado, e a gente fez essa análise, que o Estado está realmente numa situação complicada, sabe? E eu acho que tem que ter ação para conseguir reverter essa tendência, e que é, às vezes, uma tendência até nacional, como, por exemplo, na geração de emprego e renda, que se a gente fizer uma análise, no ano de 2023, se a gente pegar de janeiro a novembro, a indústria aqui no Ceará teve um dos piores resultados de todos os tempos. E o que é que isso significa? Essa indústria, muitas vezes, não é a grande indústria, mas, às vezes, é a pequena indústria que gera aquele emprego, o emprego mais certo. Não é aquele emprego avulso, temporário, de algum período. É o emprego de carteira assinada. E é por isso que a gente viu que, ao longo de 2023, e todo mundo quer dizer outra coisa. Todo mundo quer, com algum dado, com alguma especificidade, dizer que isso não está acontecendo, mas quando você pega e analisa o balanço do ano, a gente viu que aqui no estado do Ceará, infelizmente, a gente teve uma queda de quase 20% da geração de emprego. Ou seja, o que criou de vagas não, e o que perdeu de vagas, se a gente fizer um comparativo entre o ano de 2022 com o ano de 2023, perdeu vaga de emprego aqui no estado do Ceará. É só você conversar com a população e ver a necessidade, a solicitação, o clamor por oportunidade de emprego, de trabalho, de renda, que a nossa população aqui no estado do Ceará tanto anseia. Se a gente fizer essa análise, só em dezembro de 2023, 2 meses atrás, aqui no estado foi gerado 35.081 empregos. E perdeu 38.806 empregos, ou seja, uma queda de 3.725 postos de trabalho aqui no estado do Ceará em
2023, só em dezembro. Só chamar a atenção que muito de quem tem salvado isso é aqui o município de Fortaleza, justamente com apoio da gestão do prefeito Sarto, com ações que eu já enumerei aqui, como também do secretário Rodrigo Nogueira, que tem impedido um pouco dessa queda vertiginosa aqui da geração de emprego e renda. Um outro assunto, e aqui eu já vou passar para os apartes, é a preocupação, o deputado Reginaldo falou sobre esse assunto ontem aqui, e eu acho muito importante, é a questão da segurança pública. Como eu disse ontem, eu não sou nenhum especialista dessa área, mas tive a oportunidade, e eu acho que às vezes nós, como oposição, temos que criticar, que cobrar, mas a gente também tem que sugerir. Inclusive, as entidades, algumas entidades que fazem parte do partido PDT, do PSDB e do Cidadania, fizeram agora no mês de janeiro um excepcional seminário falando de experiências nacionais e internacionais exitosas, fazendo uma parte do diagnóstico do problema da segurança pública, como também apresentando algumas soluções. E o que é que eu posso dizer que eu, como não sou conhecedor dessa área, posso afirmar? É que, primeiro, para combater a segurança, o problema com a segurança pública, há de ter vontade política. É um tema espinhoso e, por isso, acho que ao longo do tempo, aqui no estado do Ceará, os gestores passaram a não querer, eu não quero nem tocar nesse assunto, porque acaba sobrando para mim. Geralmente, e infelizmente é o que a gente tem visto aqui com a tratativa da segurança pública. Basta ver os episódios que são noticiados e, às vezes, até a solidariedade do governo demora com aqueles que são vítimas dessa insegurança que a gente vive aqui no estado do Ceará. O que eu pude ver lá no seminário de alguns técnicos, primeiro, só se resolve com vontade política. Segundo, se for ficar nessa pauta direita e esquerda, cuidado e toda atenção com o bandido, ou bandido bom é o bandido morto, não vai chegar a lugar nenhum. Realmente eu me considero ainda novo, mas tenho 41 anos, mas desde que eu me entendo por gente, é essa briga de uma turma dizendo, rapaz, bandido bom é bandido morto. A outra turma dizendo que tem que ter ação, carinho, toda a atenção. E cada um, a seu modo, está correto. Mas enquanto ficar o debate dessa problemática no campo ideológico, nada é feito. Pelo menos faz 30 anos que a gente vê e os índices aumentaram de insegurança, não só aqui no Ceará, é no Brasil todo. E se você fizer um comparativo com a renda aumentou e, mesmo assim, a segurança, os índices de segurança diminuíram. Então, não são fatores que são únicos na determinação da questão e da problemática da segurança. Então, tem que haver vontade política e, segundo, tem que sair desse problema, tendo a importância da questão social, óbvio, de preservar, de fazer com tudo que esse jovem não ingresse no mundo do crime, mas também fazer uma ação repressiva inteligente. Isso aqui, já dizendo, não é essa coisa de entrar e dominar ali o território. Tem toda uma técnica. E isso é possível, e se a gente for ver, eu acho que é o que eu clamo ao governo do Estado, que aproveite essa oportunidade do alinhamento com o governo federal, para ver se a gente consegue ver essas melhorias aqui no estado do Ceará, aproveitando essa oportunidade de terem essa parceria, o que a gente torce, e que haja uma ação efetiva na defesa do governo. Por fim, deputado Reginaldo, já lhe passando a parte, contando com a compreensão do presidente Fernando Santana, mas são duas provocações só para a gente fazer. Jericoacoara, um dia desse eu vi a turma dizendo, Jericoacoara é nossa, não vamos fazer concessão. Do dia para a noite é ter feito a concessão, sabe? Eu fico sem entender, por que ninguém diz nada, aí agora já é bom a concessão. Eu nem posso emitir um valor aqui se a concessão do Parque de Jericoacoara é bom ou é ruim. Mas um dia desses estavam mostrando que era bom que a gente não fizesse essa concessão para privatização, para exploração por parte de uma empresa. Assim como também, até para aqueles... turma dos ambientalistas do Cocó, ali da construção do viaduto, rapaz, eu não vi esses ambientalistas agora.
Pegou fogo o Parque do Cocó, e eu não estou botando culpa de ninguém, queria parabenizar, inclusive, o trabalho sempre do Corpo de Bombeiros, mas não teve tanto problema não, sabe? Onde foi destruída uma área gigantesca ali do Parque do Cocó. Ah, tem culpa ou não? Não estou culpando ninguém. Mas a constatação que a gente pode fazer é que cadê o gestor do Parque do Cocó? Que Deputado não tinha. Queiroz, acrescer aqui os 3 minutos, Vossa Excelência. Obrigado, deputado Marcos Sobreiro. Já passa aqui para o deputado Sargento Reginaldo.